Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos dando continuidade aos nossos trabalhos, harmonizados que estamos, depois das nossas preces e radiações. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, mais uma vez, para agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nessa casa de luz e de orações, nessa noite de sexta-feira maravilhosa, para que possamos ter um final de semana abençoado. Pedimos ao nosso Pai Maior que possa iluminar os nossos caminhos, abençoar a todos os nossos familiares, amigos, aqueles que aqui hoje não puderam estar, também possam estar recebendo esses bálsamos divinos. Pedimos aos mentores deste trabalho que possam estar intuindo e amparando a nossa irmã Ionara, que vai fazer a explanação da noite de hoje, para que ela possa nos ensinar um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa. Pedimos que as nossas águas possam ser fluidificadas e que possa ser colocada nelas o remédio necessário para cada um de nós. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade e vamos dando por aberto os trabalhos de palestra da noite de hoje. Muito obrigado por tudo e que assim seja. A nossa irmã Ionara é trabalhadora da casa, é estudante da casa, é coordenadora da casa e vai nos fazer a explanação da noite de hoje. Boa noite a todos. O título do nosso trabalho hoje é Semeadores. E quando recebemos o tema, imediatamente foi inevitável lembrar da parábola do semeador, que por coincidência ou não, lá na minha infância, quando tinha 8, 9 anos, estudava num colégio evangélico, uma escola luterana, e me marcou muito porque o pastor que nos dava aula de religião nos mandou que lêssemos a parábola do semeador e estudássemos, porque depois a gente ia responder um questionário. E então, digamos que foi a primeira parábola que na minha vida eu parei para estudar com a responsabilidade de ter que responder alguma coisa sobre o assunto. Então a gente fica com aquele carinho, né? Aquela memória da infância, a gente sempre é diferente. E na época, a visão que nós tivemos é aquela mais tradicional possível, né? O semeador, que é Jesus, saiu a semear. E algumas sementes se perderam no caminho. Ou seja, algumas sementes e as aves do céu vieram e comeram aquelas sementes. Tem mais um aspecto que eu gostaria de falar, ainda da minha infância. A gente é do interior, nosso pai era agricultor e nessa época fazia 1, 2 anos que a gente estava morando na cidade. Então a parábola do semeador era uma coisa muito compreensível para mim, porque meu pai era um semeador. Para mim fazia todo sentido estudar aquele texto, porque finalmente dentro de uma cidade tão diferente daquilo que eu conhecia, vinha um assunto familiar a mim, muito mais a mim do que aos meus colegas, porque todos os assuntos que se tratavam em sala de aula eram muito mais familiares a eles do que a mim, e finalmente eu estava no meu chão, né? E aí a gente sabe que de fato se a gente sai com um punhado de sementes, uma vasilha de sementes, é fácil de cair alguma pela beira do caminho e os passarinhos vão comer, as aves vão comer.
e outras caem em terreno pedregoso. E eu lembro que as terras do pai não tinham muito valor justamente por serem de muita pedra, que a semente não brota bem aonde tem muita pedra. Outras sementes foram sufocadas pelos espinhos. E a gente sabe que se o agricultor não for muito cuidadoso e não arrancar o inso que nasce no entorno da semente plantada, aquele inso vai sufocar a plantinha, né? Mas finalmente algumas sementes caíram em terra boa, caíram na boa terra, caíram no humus, naquela terra adequada para germinar. E aí o pastor, o nosso professor, explicou que a palavra de Deus é esta semente, que às vezes se perde. Jesus semeou para todos. Alguns estavam distraídos e foi essa semente que se perdeu na beira do caminho. Outras caíram em solo rochoso e aí brota, germina, aquela plantinha, a sementinha desenvolve, começa a desenvolver, mas aí o sol, as dificuldades da vida matam aquela semente. Então a pessoa tem um primeiro impulso, considerando que aqui o terreno, a terra é o nosso coração, né? É o nosso ser superior, é o nosso ser divino, é o nosso espírito. E então, quando a gente tem aquela primeira empolgação, quando conhece algumas mensagens de Jesus, a gente, mas é legal, é um caminho bom de seguir. Mas aí as dificuldades da vida nos afastam daquele caminho. E aquela plantinha que estava começando a nascer, num primeiro desafio, fenece, morre. É quando muitas vezes a gente sai daqui e é assaltado, né? Poxa, eu estou lá rezando e o meu retorno é esse, fui assaltado, né? São essas coisas aí, e daí a gente já desiste. Pensando bem, lá não é o meu lugar, não é isso que eu quero, né? Ou os espinhos, os espinheiros que sufocam essa sementinha dentro de nós, que também, quando tem o espinheiro, a semente também germinou. Ela nasceu, só que perto dela nasceu o inso, que muitas vezes é mais forte. A nossa vida material chama muito aos nossos sentidos, fala muito alto aos nossos sentidos. E aí sufoca também essa sementinha, que é uma sementinha que requer de nós um desprendimento, um desligamento de tudo isso que chama aos sentidos, nos chama para a verdadeira vida, que é do outro lado. Como disse na oração de São Francisco, é morrendo que se vive para a vida eterna. Aqui é uma passagem e é curtinha, é morrendo que a gente vai viver a vida eterna. Então, esses sentidos, esses insos da vida material muito forte, muito presente no nosso cotidiano, às vezes também sufoca essa plantinha que é o Evangelho dentro de nós. Os terrenos rochosos, eu gostaria de falar um pouquinho mais, porque a rocha não nutre a raiz da planta, né? E aí, quando a gente está muito fechado nas nossas opiniões formadas, no eu sempre fui assim, a gente não está disposto a mudar. Então, por mais que a gente ache que é legal aquela proposta de Jesus, mas a dureza dos nossos corações, que tanto Jesus citava, nos impede, né, de deixar essa plantinha germinar. Não permite a nossa transformação, né? Num sentido mais amplo, trazido pelo... Eu estou com esse monte de livro, quem vê pensa, nossa senhora, na verdade, esse aqui eu trouxe para não esquecer de recomendar, Do Semeador aos Talentos. É escrito pelo Dr. Sérgio Lopes,
É um livro de facílima leitura, muito simples. Se quiser, esse aqui é meu, se quiserem emprestado eu empresto. E amplia muito o nosso entendimento sobre esta parábola do semeador. Ele fala da parábola do semeador e da parábola dos talentos, né? Aí os outros dois eu trouxe porque se eu esquecesse o assunto eu tinha como ler, eu tenho um recurso. Tá? Aí que o Sérgio Lopes nos diz que nós somos ao mesmo tempo semeadores e terreno. E como terreno, muitas vezes esse terreno rochoso, né, que não permite, a gente vem aqui para colher sementes e às vezes a gente colhe uma ou duas, a gente permite que germine dentro de nós, mas não o todo. Os ensinamentos de Jesus, tudo que a gente escuta aqui, toda vez que a gente vem nessa casa, é muita coisa. E aí a gente não tem ainda o solo adequadamente preparado para permitir que tudo isso germine, né? Mas com certeza, cada vez que a gente vem aqui, a gente está tirando uma pedrinha desse terreno tão rochoso, né? Os espinhos, muitas vezes, são os nossos traumas, as nossas dores, aquilo que ainda dói dentro de nós e que às vezes a gente nem lembra, está no nosso inconsciente. A gente pensa que já superou, mas ainda está lá dentro de nós. E aí quando a gente escuta uma determinada mensagem, um determinado convite de mudança, a gente se bloqueia. Aquele espinho sufoca aquilo dentro de nós, porque a gente já está tão traumatizado, tão triste com uma série de coisas, tão machucado por uma série de situações, que a gente não permite que aquela plantinha germine dentro de nós, que essa plantinha do Evangelho, que esse convite ao perdão, mas como que eu vou perdoar tal coisa, porque fulano me fez, foi muito grave. E então, esses espinhos do orgulho, da nossa vaidade, da nossa opinião formada, não nos permite que a gente modifique a nossa atitude e abra um espaço para essa plantinha do perdão brotar dentro de nós, né? E a boa terra. O que é a boa terra, né, gente? A boa terra é o humus humano, humildade, tem o mesmo radical. Quando diz lá na Bíblia que foste feito do pó vieste, ao pó retornarás, é porque nós somos sim, nós nos nutrimos de coisas que vêm da terra, nós somos criaturas originárias da terra, o nosso recurso que nos compõe vem da terra, então nós somos humus e por isso temos que ser também humildes. A capacidade de se reconhecer frágil, a capacidade de se arrepender, isso é humildade. Todos nós erramos o tempo inteiro. A capacidade de reconhecer e recomeçar é humildade. E essa humildade, de que forma que Deus nos torna um pouco mais humilde? De que forma que Deus prepara essa terra em nós? É com arado, né? É com o pesado arado dos sofrimentos. Quem já viu uma terra sendo preparada para plantar, sabe que é uma coisa violenta, que a terra está ali, a superfície lisa, e o arado fere a terra, lavra, cria valetas, aonde serão plantadas essas sementes. Esse é o nosso sofrimento, é o que... E revolvendo a terra, preparando a terra dessa forma, é que o agricultor encontra a condição adequada de plantar a semente e ela germinar. E quando a gente passa por determinados sofrimentos, é aí que a gente aprende a se preparar, a buscar Deus, a se melhorar, a encontrar em nós esse terreno, para fazer esse plantio.
quanto a sermos semeadores, que eu disse, né, que o Sérgio Lopes diz que, aqui nesse livro, ele diz que nós somos ao mesmo tempo terreno, e até agora nós falamos muito mais do terreno, né? Mas somos também semeadores. E que semeadores nós temos sido? O que nós andamos semeando? Eu pedi hoje que a Simone fizesse nas preces e radiações a oração de São Francisco. E eu me lembro que a mãe dizia que a oração de São Francisco não pode ser proferida por qualquer um. A pessoa tem que ser humilde. A visão da mãe, né? A mãe dizia que... Porque ali a pessoa está se entregando para Deus, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. O que é esse convite de São Francisco? O que é esse pedido de São Francisco? Ele quer ser um bom semeador. E nós somos o quê? O que estamos semeando no nosso dia a dia? Temos semeado bondade, perdão, um olhar carinhoso, uma oração que seja naquela situação em que a gente não pode de maneira alguma influenciar? Será que temos feito isso? Bem pertinho da parábola do semeador, a parábola seguinte é a parábola do joio e do trigo, está em Mateus 13, tá? Eu acabei não dizendo onde está a parábola do semeador. Está a parábola do joio e do trigo. E quem semeia pode semear trigo, que dá o pão, ou pode semear o joio, que só vai atrapalhar. E outro dia uma colega me disse assim: afinal, nós estamos trabalhando... A colega vocês todos conhecem, é a Ana que fez a atriz aqui, aquela moça que chorou outro dia no teatro. A Ana disse assim: afinal, nós estamos trabalhando para Deus ou dando trabalho para Deus? Né? Nós somos semeadores de quê? Somos semeadores de paz? Somos esses semeadores que São Francisco nos convida? Ou estamos semeando desamor, ausência? Nos nossos dias há ausência, a gente está do lado das pessoas, mas não está junto de verdade. Nas nossas relações familiares ou profissionais, ou casuais, aquela pessoa que a gente encontra no mercado por acaso, o que a gente está semeando? O que a gente está plantando no terreno do nosso irmão? Estamos plantando alguma coisa? Estamos levando alguma sementinha dessas que a gente busca aqui? Porque também, voltando lá na minha questão da infância, de eu ter estudado num colégio luterano, a gente já era espírita e poderia optar por não ter aula de religião. A mãe disse: nenhuma religião ensina nada de errado. Então não importa se é aqui ou em outra. Em uma comunidade religiosa, eclesiástica, ninguém vai ensinar coisas erradas. Ou seja, a gente vem buscar sementes do bem. E o que a gente leva para a rua? São essas sementes? A gente está fazendo isso? Mas eu tenho que entrar no texto. Me empolguei com a parábola do semeador original, mas a proposta de Emmanuel, dentro do livro Fonte Viva, ele retira apenas uma frase de um texto inteiro de qualquer um dos evangelhos, e daquela frase ele desenvolve todo um trabalho. E aí, desta parábola, que o semeador saiu a semear, é exatamente esta a frase: eis que o semeador saiu a semear. E aí, em primeiro lugar, ele destaca que Jesus saiu a semear. Ele mesmo, ele não terceirizou, ele não contratou ninguém para fazer o serviço. Ele tinha as sementes e ele veio plantar. Ele poderia, com certeza, ter enviado inúmeros espíritos super evoluídos para fazer esse serviço, mas ele veio pessoalmente fazer esse trabalho de semeadura.
aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Ah, sim. E nós saímos, é que eu sublinhei aqui as partes que mudam, né, o enfoque. E aí Emmanuel nos diz, é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço ao próximo. O velho cárcere do ponto de vista e nos devotarmos ao serviço ao próximo. E aí a gente pensa assim, que coisa difícil, né? Emmanuel diz que a gente tem que desintegrar o nosso eu. E eu confesso que quando eu estava ali, a Simone, não, o Eduardo estava fazendo a abertura, eu quase me desintegrei. Porque a gente está num pânico antes de chegar aqui, a gente está num nervosismo, num compromisso tão grande para estar aqui falando, e daí eu pensei, não, é preciso que eu me desintegre. É preciso esse sacrifício, é preciso esse esforço, é a tarefa que me cabe. Hoje, neste momento, é estar aqui falando. E no caminho eu estava dizendo para a Inaura, o problema é que quando a gente tem a oportunidade de estudar para estar aqui na frente falando durante essa meia hora, a gente conhece um mar de coisas lindas, um mar. É lindo estudar para fazer um trabalho desses, é maravilhoso. Mas a gente sai com um punhadinho de água porque a gente é insuficiente para comportar o conhecimento de Jesus. Aí a gente sai com um punhadinho de água igual uma criancinha pequena que corre da beira da praia até a mãe que está lá na areia com aquele punhadinho, quando chegar não tem mais nenhuma gota. E aí é isso, a gente chega aqui, eu li tanto, eu escutei tanta coisa, eu vi tantos textos maravilhosos, e eu chego aqui com esse punhadinho de água e que já escorreu mais da metade. Tu ri, né, Xanga? Porque hoje não é tu. Mas aí fica de novo o convite. Leiam. Este livro é muito bom, é muito simples, é muito pequeno e nos abre um campo mental. Escutem as palestras no YouTube ali, procurem a parábola do semeador, bota assim, semeadores e espiritismo, vai aparecer inúmeras sugestões e todas as que eu escutei eram ótimas. Os livros são maravilhosos. E aí, o que eu estou querendo trazer, esse punhadinho ralo de água aqui, é só um convite. É só um convite para que todos possam se aprofundar e mergulhar nesse mar tão bom e tão reconfortador que é para nós conhecer os ensinamentos de Jesus. E quando a gente pensa em semeadores, e inclusive uma das palestras que eu assisti, o rapaz confirmou que não era pretensão ou só ignorância minha, ele disse que é o entendimento do senso comum, é que semeador é quem? É quem está aqui fazendo palestra, é quem está dirigindo um grupo de estudo, essas pessoas é que são os semeadores, é quem está liderando um trabalho religioso. Só que não, semeadores somos todos nós. E o convite para que a gente possa estar estudando é que para que a gente cada vez mais encha os nossos bolsos, as nossas mãos e o nosso coração de boas sementes. Que cada vez tenhamos menos joio na mão e mais trigo. Trigo para alimentar as pessoas de coisas boas, de esperança, de reconfortar as pessoas no momento difícil. Um abraço carinhoso, um olhar carinhoso, tão importante no nosso cotidiano. Quando a frase aqui do Emmanuel é Jesus, eis que o semeador saiu a semear. Vamos sair do nosso celular e olhar para o nosso filho que está do nosso lado, para o nosso companheiro, para a nossa companheira, sair, olhar para quem está perto, viver com quem está perto. Antes, quando eu falei das ausências, de que a gente está próximo, mas está ausente, é isso. Nós não estamos juntos de verdade. Sejamos cada vez mais essa sementeira, esse solo fértil
que brota, que é capaz de escutar, de emprestar ouvidos para quem está conosco. Escutar nossos filhos. Só escutar, sem julgamento, sem apontar dedos. Abrir o coração e deixar que ele abra também, para vir ao encontro do nosso amor, do nosso afeto, que essas sementinhas possam ser as melhores possíveis. E hoje, antes de começar, assim, só um exemplo de que todos somos semeadores. Teria vários, na verdade, mas enfim, o que me ocorre agora é este. De manhã cedo, eu e a André falamos no WhatsApp e eu disse para ela que eu estava especialmente nervosa hoje por causa da palestra. E aí, quando ela chegou aqui, ela perguntou: tu te acalmou? Aí tá mais calma? Aí eu disse: não, nem sei o que eu respondi. E ela disse: tu não tem por que estar nervosa. Todos estão ali, vão estar torcendo por ti. São pessoas que gostam de ti, que vieram aqui para ouvir. Então o que ela semeou? Ela semeou a paz no meu coração. Voltando ainda à questão de que a gente tende a pensar que quem é o semeador é o trabalhador, ou quem está liderando um trabalho religioso. Na quinta-feira passada, esteve um rapaz que mora num prédio abandonado. Ele não é um morador em situação de rua porque ele está abrigado naquele prédio, né? Mas a verdade é. E aí ele sempre vem pedir alimento, uma roupa, enfim, conversar também, né? E eu estava conversando com ele ali fora, convidei para entrar. Ele disse que está com suspeita de tuberculose, por isso não poderia entrar. Teve mais juízo, ele já tinha me dito que está com tuberculose, né? Mas eu esqueci, convidei ele para entrar e ele teve mais juízo que eu e disse: não, eu acho que eu estou com tuberculose, então não posso entrar, né? Já foi um ensinamento. Aí o segundo ensinamento que ele me deu, ele disse assim, que ele teve uns 5 dias muito doente, só deitado. Mas ele tem na mochilinha dele um Novo Testamento. E aí ele leu. Ele disse que daí estava lendo para se distrair, para passar o tempo, enfim. E aí ele leu Puxa vida, eu não sublinhei e achei que ia achar fácil, mas eu acho que eu acho. Não sei onde que tá. Mas aí ele leu uma frase. Está no Evangelho de Lucas, que agora eu não encontrei, que diz assim: levanta, eis que a tua aprovação está no fim, a tua redenção está próxima. E aí ele diz que aquilo encorajou ele a se levantar. E quem é que semeou naquele momento? Ele que semeou em mim. Eu estava numa condição de ser semeadora, mas não fui. A minha ignorância não permitiu, a minha pequenez não permitiu. Ele foi muito maior. E que a gente consiga abrir o nosso coração para entender que todas as pessoas são semeadores, sem nenhum julgamento. E que possamos sempre semear o melhor por perto de nós. Principalmente junto à nossa família, né, gente? Que é a nossa sementeira principal. E ainda sobre essas frases populares que se diz assim, essa parábola permite muitos outros entendimentos. E aí o ditado popular diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Cuidar da nossa sementeira de hoje para termos uma boa colheita amanhã, né? Gente, o meu nervosismo, a minha desintegração, a minha correria para chegar aqui esvaziou as minhas mãos. Eu não tenho mais nenhuma gotinha d'água, mais nenhuma semente para entregar para vocês. E só quero agradecer muito os ouvidos generosos de todos que me escutaram até agora.
e agradecer muito a oportunidade de aprendizagem. Eu aprendi demais e peço perdão porque não consegui trazer nem metade daquilo que caberia, né, neste momento, neste espaço. Mas infelizmente a semeadora não era tão boa assim. Que assim seja, gente. Era isso. Boa noite. Ficou um pouquinho nervosa, mas tu semeou assim. Com certeza. Sempre tem uma sementinha. Então, meus queridos irmãos, tenhamos a certeza que neste momento, na frente de cada um de nós, tem um irmão da luz que veio nos dar o passe, que veio nos trazer aquilo que nos é necessário. Que possamos mais uma vez elevar o nosso pensamento, agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos nessa noite, que possamos pedir a Deus e a Jesus que Ele possa nos dar os bálsamos que aqui viemos buscar, o remédio que seja para aliviar uma dor física, para aliviar o coração, para tranquilizar os pensamentos, que possamos estar recebendo neste momento esses remédios e esses bálsamos, para que todos possam sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade e vamos dando por encerrado essa primeira parte dos trabalhos da noite. Que assim seja. Tu vai voltar com uns recadinhos? É. Então tá. Eu vou dar uns recadinhos, gente. Agora passou. Agora já posso falar. Nós temos água magnetizada lá no fundo. As que não tem rótulo são da casa. Quando tem rótulo ou tá numa sacolinha é porque tem dono, tá, gente? As da casa é só pegar. Amanhã nós temos o nosso café com luz e cuscuz. Amanhã tem cuscuz, né, Inaura? E depois nós temos o nosso cinema, tá? Das 8h30 às 9h30 é o café. E das 9h30 em diante nós teremos o filme José Arigó, tá? Todos convidados, venham, quem nunca veio, venha. É muito bom o nosso café, é muito bom o nosso cinema. E a gente chora bastante, né, Judite? Mas isso é detalhe, tá bom, gente? Acho que era isso.